Ok, então vamos continuar, né? Agora nós precisamos implementar o código desse botão aqui, tá? O código desse botão, ele é implementado nesse onPressed aqui, ó. Aqui lá na janela de filtro, a gente pega o estado corrente do formulário, né? Salvamos o formulário e aí retornamos o filtro para a janela que o chamou. Aqui nós não vamos fazer isso, né? Nós precisamos ir no servidor para fazer uma consulta, tá? A primeira coisa que eu preciso fazer, então, é converter esse cara aqui para async, porque eu vou fazer uma chamada para a API REST. Daí eu vou verificar se o usuário, ele selecionou o campo filtro, tá? Se o campo filtro ele não tiver sido selecionado, eu não vou deixar nem ele passar, nem ele fazer nenhum tipo de consulta no servidor. Eu já vou informar numa snack bar, lá embaixo, numa janelinha, né? Naquela mensagem que aparece lá embaixo, para ele selecionar uma coluna, tá bom? Então, se campo filtro for igual a nulo, eu vou chamar aqui uma snack bar, tá? Para eu chamar a snack bar, deixa eu ver onde é que eu tenho a chamada para ela. Eu só faço copiar e colar, né? Snack. Aqui, ó. Ctrl C, venho aqui, Ctrl V. Primeira coisa que eu preciso fazer aqui, importar a view utilib. Foi importada ali em cima, vou colocar ela para cá, tá? Pronto. Daí eu vou informar o seguinte, por favor, selecione a coluna para o filtro. O usuário tem que selecionar. Toda snack bar, né, ela tem que estar vinculada a um scaffold. Ela está vinculada a um scaffold aqui, ok? Mas para ela ser vinculada a um scaffold, eu preciso da chave desse scaffold aqui, né? Aqui no persist page, essa scaffold aqui, ó, vou pressionar o F12. Ela é definida lá em cima, tá? Então eu também vou definir, além da chave para o meu formulário, uma chave para o meu scaffold, bem aqui, ó. Tá? E aqui no scaffold, assim como eu fiz na persist page, quando eu abro o scaffold, eu informo explicitamente qual é a chave dele aqui, ó. A mesma coisa eu vou fazer na minha lookup page. Tá bom? Agora sim, eu posso vincular essa mensagem ao meu scaffold, ela vai aparecer lá embaixo, vinculada a ele. Então tá, se o cara não selecionou nada no campo filtro, eu vou jogar essa mensagem para ele, ó, amigo, primeiro seleciona a coluna do filtro, senão eu não faço nada para você, tá? Agora, se ele de fato selecionou alguma coisa, eu faço o seguinte, eu vou verificar se ele informou alguma coisa no valor do filtro, tá? O valor do filtro é esse cara aqui, ó, valor do filtro. Mas como é que eu vou saber se ele informou alguma coisa aqui, nesse text form field? Eu pego esse text form field pelo nome, text form field 1.nome, eu pego a chave dele? Não, não é nada disso, né? Nós já fizemos algo parecido aqui, tá bom? E foi na janela de persistência, tá? Veja que para eu setar ou pegar o nome do banco num form field, eu criei um controller para aquele form field. A mesma coisa eu vou fazer aqui também, tá bom? Eu vou criar um controller específico para esse form field, que eu vou definir um controller para ele, né? Porque ele já tem uma propriedade controller, ó. Aí está, tá? Veja que eu pressionei Enter aqui, né? Eu estou dentro do text form field, ó, no construtor dele, vou pressionar Ctrl barra de espaço, daí ele me fornece quais são as opções de construtor. Se eu buscar por controller, é uma das opções que eu tenho disponíveis, tá? Eu vou chamar esse controller de valor filtro controller, né? E lá em cima, assim como eu defini o controller para esse carinha aqui, eu vou definir para ele aqui também, tá? Aqui, ó.
valor filtro controller, e ele tem que ser desse tipo aqui, ó, text editing controller, tá bom? Então pronto, agora que eu já sei isso daí, né, que para eu pegar os dados do valor do filtro, eu pego através do valor filtro controller, eu vou verificar aqui no meu código, né, quando o usuário clicar lá para fazer o filtro, se valor filtro controller.text é igual a vazio. Porque se ele for vazio, aí eu vou mostrar de novo para o usuário, né, ou pela primeira vez, já que ele pode ter selecionado a coluna, mas pode não ter colocado o valor do filtro. Eu vou pedir para ele informar um valor para o filtro, tá? Por favor, informe um valor para o filtro, tá bom? Agora, se não, aí sim eu vou aqui chamar a minha API REST, tá bom? Então a primeira coisa que eu faço é verificar se ele selecionou uma coluna. Selecionou a coluna? Perfeito, foi o primeiro passo. Verifico então se ele informou o valor do filtro. Informou o valor do filtro? Ótimo, eu caio nesse else aqui, ó, tá bom? Se ele não informar a coluna, ele vai receber essa mensagem. Se ele informar a coluna, mas não informar o filtro, ele recebe essa mensagem. Se ele informar o filtro, mas não informar a coluna, aí ele vai cair nessa mensagem primeiro aqui, porque ele não informou a coluna, tá bom? Agora, se ele informou a coluna e informou o filtro, finalmente nós vamos cair nesse else aqui, que é o que nos interessa. Daí o que eu faço aqui, olha. Primeiro, eu refresco a tela, tá? Eu coloco dados carregados para false. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou colocar dados carregados para false. Vamos lembrar do que nós temos aqui embaixo, olha. Quando eu coloco dados carregados para false, vai acontecer o seguinte, olha. Ele vai verificar que dados carregados é false, tá? Daí ele vai verificar se tem algum erro. Se não tiver nenhum erro, ele vai mostrar a ampulheta, tá bom? Então a primeira coisa que eu faço quando o usuário clicou naquele botão, se ele tiver selecionado a coluna, tiver colocado no valor de filtro, eu mostro a ampulheta, certo? Primeiro passo que eu tenho que fazer aqui, né? Daí eu vou limpar essa minha lista aqui, ó. Eu não tenho uma lista com as linhas, né, com os registros que vão aparecer na data table. Pode ser que o usuário já tenha feito uma consulta anterior, então essa lista ela está preenchida, tá? Eu venho aqui então e limpo ela. Vou list.clear, deixo ela sem nada. Depois disso, eu vou criar um filtro, tá? Eu tirei o filtro lá de cima, né? Mas eu vou importar de novo o pacote do filtro, aqui está, porque eu vou usar o conceito de filtro aqui dentro. Claro, eu estou criando um filtro, tenho que usar o mesmo conceito que eu utilizei para chamar o serviço, né? Quando eu quero filtrar um banco, eu chamo o service do banco para fazer o filtro. Quando eu quero filtrar uma agência, a mesma coisa. Aqui eu quero filtrar um banco, mas dentro de lookup, mas eu posso querer filtrar um produto, posso querer filtrar uma marca, enfim, qualquer coisa que possa chamar esse lookup aqui. Mas eu vou utilizar o mesmo conceito de filtro que eu já venho utilizando na aplicação, tá bom? O que é que vai ser o campo do filtro? O campo do filtro vai ser, e olha só, é por isso que eu vou precisar da lista de campos e da lista de colunas, né? Você lembra que quando nós filtramos aqui, né, que nós trazemos o resultado do filtro, quando o usuário ele seleciona uma das colunas, na verdade eu tenho o número da coluna que foi selecionada, não é isso? Tipo aqui, ó, o usuário selecionou a coluna nome, só que a coluna nome ela está na posição 0, 1, 2, tá? Eu não posso mandar essa coluna nome para o servidor, eu não posso mandar essa coluna código, esse termo aqui código com esse acento para o servidor. Eu tenho que mandar quem? Tenho que mandar o campo referente a essa coluna, que está na mesma posição de outro array, ó, que é o array campos. Por isso que quando, no retorno do filtro, eu pego os dados do campo e vou atrás dele no array de campos, tá? Então tá. Quando o usuário ele seleciona lá uma das colunas, né, vamos dizer que ele selecionou nessa janela de lookup aqui agora, tá? Digamos que ele selecionou a coluna nome, tá?
Quando ele seleciona a coluna nome, o que é que eu faço então? Eu vou fazer um parse de campo filtro, porque quando ele seleciona a coluna nome, dentro de campo filtro, o que fica armazenado não é o conteúdo da coluna nome, tá? Se você vier aqui, ó, o que ele está salvando é o value. Na verdade, é aqui em cima que ele faz isso, ó, tá? Então, ele está atribuindo ao valor o index convertido para string. Aqui, ele está salvando no valor 0, 1, 2, 3, 4, tá? É o índice daquele cara, tá bom? Então, quando ele selecionou lá na janela o nome, ele salvou nesse valor aqui, ó, o número 2, né? Porque aqui nesse array, esse aqui é 0, esse é 1 e esse é 2. Então, ele salvou aqui o valor 2, tá? Quando ele salva o valor 2 aí, o que acontece aqui então? Campo filtro, que é o que está vinculado a esse drop down button aqui, ó, ele vai receber o novo valor que foi selecionado, tá? Então, toda vez que houver um change aqui, ele vai pegar o novo valor, que é o índice da coluna que foi selecionada, e vai colocar em campo filtro, ok? Então, nesse momento aqui, campo filtro vai ser 2. Nesse nosso exemplo, nós estamos imaginando que o usuário selecionou nome, né? 0, 1, 2, tá? Então, ele guardou aqui o 2 no campo filtro. Qual é o primeiro passo que ele faz aqui? Ele converte esse 2, que esse 2 aqui, ele é uma string, tá? Veja lá embaixo, olha, que ele está pegando o índice, está convertendo para string, tá bom? Daí ele pega esse valor que foi selecionado e joga em campo filtro. E campo filtro é uma string, né? Então, o nosso primeiro passo aqui é converter campo filtro de string para inteiro, tá? Depois desse passo aqui, 2 passa a ser 2 inteiro. O que é que eu faço então? Eu vou lá em campos e pego campos posição 2. Quem é campos? É esse cara aqui, ó. Campos posição 2, 0, 1, 2. Ele vai pegar esse nome, que é exatamente o nome do campo que está lá na tabela do banco de dados. O meu filtro já tem que subir definido, né? Para que ele vá na tabela do banco de dados e realize a consulta, tá? Então, tudo isso está acontecendo aqui, ó. O que é que ele vai guardar nesse momento aqui? Ele vai guardar nome no campo do filtro, tá bom? Depois que eu defino o campo do filtro, eu tenho que definir o valor do filtro. E o valor do filtro vai ser quem? Vai ser o valor filtro controller.text. O valor filtro controller, como você já bem sabe, ele está definido aqui embaixo. Aqui, ó, tá? É o controller vinculado a esse text form field. Depois disso, digamos que o cara colocou Z, então ele vai guardar um Z aqui no valor do filtro, né, do objeto filtro que veio de valor filtro controller, tá? Depois disso eu posso chamar um método para consumir a minha API REST, tá? Então para isso eu vou chamar com o await e aqui eu coloco o nome do método, que pode ser, por exemplo, filtrar servidor. Então vai lá no servidor, faz o filtro e retorna aqui para a gente. E para esse filtrar servidor eu passo o filtro como um parâmetro. Posso definir esse método aqui embaixo, ó. Ele vai ser um filter, né, porque ele vai lá no servidor, tá? Ele recebe o filtro como parâmetro e aqui nós vamos implementar esse cara agora, tá bom? Antes de implementar esse filtrar servidor, vamos colocar aqui alguns breakpoints. Vou colocar um breakpoint aqui e vamos dar uma olhadinha nesse cara aqui funcionando, tá? Deixa eu recarregar ele aqui.
Pronto, agora sim ele aceitou o breakpoint. Carregou aqui para mim e vamos aqui, ó. Cliquei no mais, cliquei aqui. Vou clicar no meu botão sem selecionar coluna, sem selecionar valor, tá? Cliquei no botão, ele apareceu. Por favor, selecione a coluna para o filtro. De fato, quando nós estamos aqui no browser, nós não podemos debugar, né? Tem esse pequeno detalhe, nós vimos isso lá nas aulas do Flutter Web. Mas enfim, você viu que apareceu para mim. Por favor, selecione a coluna para o filtro, tá? Então ele caiu nesse primeiro caso aqui, ó. Por favor, selecione a coluna para o filtro. Eu vou selecionar agora a coluna. Aqui está. Mas não vou colocar o valor. Cliquei. Por favor, informe um valor para o filtro. Ele caiu então no segundo item aqui, tá? Muito bem. Daí, deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Vou colocar aqui nós não conseguimos debugar, né? Vou colocar um print campo filtro. Ok? Daí eu vou colocar também um print filtro campo. E um print filtro valor. Eu vou colocar aqui uns tracinhos. E isso aqui de novo depois que eu definir o campo e o valor. Tá? Deixa eu recarregar ali, deixa eu ver se ele já vai fazer automático. Já carregou automático para mim. Vamos aqui de novo. Vou tentar selecionar. Ele não imprimiu nada porque ele nem entrou nesse else, né? Então vou selecionar a coluna, vou colocar um valor qualquer, vou clicar aqui e pronto, ele selecionou, ele imprimiu 2, né? 2, que é exatamente a posição da coluna que eu selecionei. Se eu selecionar aqui a coluna, ele parou em algum lugar aí por trás, tá? Ok, agora ele começou a mostrar a minha ampulheta, né? Porque eu defini aqui o dados carregados igual a false. Então, quando ele recarregou todo mundo de novo, ele viu que o dados carregados aqui é igual a false, ó. Começou a rodar a ampulheta. Legal? Ele não mostrou mais a minha data table, né? Porque no restante da minha lógica aqui, eu vou carregar a minha data table e vou pedir para ele recarregar a tela de novo. Aí quando ele recarregar a tela de novo, o dados carregados não vai ser mais false, vai ser true, e aí ele vai mostrar minha data table agora preenchida com os dados. Mas esse restante do código está faltando aqui, né? Mas vamos voltar aqui de novo. Eu quero que ele mostre o filtro campo e o filtro valor. Então deixa eu selecionar aqui o código agora. Mandei. Ele imprimiu um ali em cima. Mas ele não está imprimindo o filtro.campo e o filtro.valor, né? Bom, e também eu não consigo debugar para entender o que está acontecendo aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos pedir para ele imprimir aqui para a gente, antes de imprimir o campo filtro, para ele imprimir isso daqui, ó. Tá? E aqui ele vai imprimir, se eu selecionar o 2, ele vai imprimir nome, né? Salvei. Tá fazendo um hot restart. Pronto, recarregou. Vamos entrar lá. Selecionei. Nome. Mandei. Ah, tá. Tem que colocar um valor qualquer. Mandei. E aí, olha só. Ele imprimiu o nome aqui, ó. Imprimiu o nome. Imprimiu 2, tá?
Por alguma razão, ele não está imprimindo o restante aqui, mas ele parou em algum lugar. Né? Como nós estamos utilizando aí a aplicação para web no Flutter, né? O debug ainda não está 100% e aí ele está se perdendo em algum canto aí, tá bom? Mas enfim, era só para mostrar para você como é que funciona essa conversão aqui. E por que é que nós precisamos da lista de campos e da lista de colunas, tá? Embora eu já tenha explicado isso lá na janela de filtro, né? Estamos batendo novamente nessa tecla aqui para não ficar nenhuma dúvida aí na sua mente, tá? Então tá, vamos remover esses prints. Sabemos agora que ele vai guardar o valor do campo aqui, que ele vai guardar o nome do campo aqui, o valor do filtro aqui, e logo depois disso ele vai chamar o filtrar servidor, né? O que nós vamos fazer na próxima videoaula, então, é implementar esse método aqui, ó, método filtrar servidor.